Oi, galera do quarto ano, tudo bem? Boa tarde. Hoje nós vamos fazer a revisão de história. Então, corre lá, pega a sua matéria de história, as suas atividades que eu passei de história, que nós vamos agora revisar, tá bom? Então, olha só, eu coloquei um texto aí falando sobre a história no todo. É um pequeno texto, mas ele vai falar que a gente acreditava, muitas pessoas acreditavam que história era só o estudo do passado, né? Mas os historiadores, eles vieram e começaram a mostrar tudo o que aconteceu no mundo, tudo que acontece nas cidades, nos bairros, nas casas, países. E eles começaram também a mostrar a valorização dessas pesquisas. Por quê? Porque eles acabavam que viam que esse estudo era importante para ao longo dos séculos. Não era um estudo fechado só do passado, mas sim era um estudo contínuo, tá bom? Que era um estudo que estudava a forma como se vestia das pessoas ao longo dos séculos, como que mudava, a maneira como que as pessoas se comportavam, a maneira como as pessoas falavam também, tá? Então isso tudo, todos esses aspectos, os historiadores eles vão levantar e vão mostrar ao longo da história como isso modifica. Está escrito aqui que todos nós somos sujeitos históricos. Nós vimos isso em sala de aula. Eu falei com vocês o quê? Que todos nós, a todo momento, estamos fazendo história. Eu aqui com vocês estou fazendo história. Vocês aí na casa de vocês estão fazendo história. Essa quarentena está nos permitindo também fazer história. Só que a gente também pode fazer história de uma maneira mais pessoal, não é? Nas nossas escolhas, com as nossas opções, de tudo, da nossa maneira bem pessoal. E vamos lá para a questão 1, que está falando assim: o que é um ser? O que é ser um historiador? Então, olha só, eu vou falar a resposta, mas eu quero que vocês coloquem a resposta de vocês com as palavras de vocês, tá bom? Mas que tem a ver com aquilo com que eu estou falando. Historiador é aquele que investiga e interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. Ou seja, então o historiador ele vai investigar tudo aquilo que está acontecendo de uma maneira bem crítica, mas ele também vai querer lembrar para todos nós o que já aconteceu no passado. Um exemplo bem claro disso é que nunca teve uma pandemia nesse nível de parar tão grande assim, mas já houve sim pandemias que muitas pessoas tiveram que tomar muitos cuidados, os países, e conforme já aconteceu no passado, as autoridades hoje em dia, elas buscam encontrar algumas respostas de como que a gente tem que se comportar, se é totalmente de quarentena ou não, ok? Então, isso é um exemplo. 2 está falando assim: com suas palavras, explique qual é a importância de estudar história. Então, vocês vão dizer com as palavras de vocês o que vocês acham da importância de se estudar história. Diante de tudo que a gente já ouviu, já estudou, vocês vão me dizer o que é estudar história. 3. Os seres humanos são sujeitos históricos e assim constroem a história e a história da sua vida, não só a história em sociedade, mas a história da sua vida. No espaço que eu coloquei aí, vocês vão desenhar como vocês são no presente, da maneira como vocês são hoje, estudantes, do tamanho, do jeitinho que vocês são hoje. E do lado vocês vão desenhar vocês como que vocês se veem no futuro, tá? Qual a profissão que vocês querem ter, querem exercer. Então, no futuro vocês já vão se desenhar grandes, do jeito que vocês imaginam que seja e com a profissão que vocês querem, tá? E a última questão está falando sobre que no decorrer do tempo, dos anos, muitas coisas vão mudando. E uma
delas são os aparelhos que a gente tem dentro de casa, aparelho telefônico, instrumentos, tudo isso foi modificando também. Então eu pedi para vocês aqui pesquisarem, recortar e colar nesse espaço esses equipamentos de uma maneira antiga. O celular que a gente tem hoje não era igual antigamente de touchscreen, né? Eram para digitar, as telas eram menores. Esse é um dos exemplos dos vários modelos que vocês podem colocar aí, tanto de celular, computador, instrumento e por aí vai, tá bom? Ó, beijos, até a nossa próxima aula.